Isabela, e muito boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro, e começa mais uma edição do jornal ESPM no ar. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, telespectador. Agora são 12h14 da tarde e para você que já saiu de casa, está no trabalho, na faculdade ou até mesmo preparando seu almoço, nos acompanhe para ficar por dentro das principais informações de São Paulo. E hoje você conhece um pouco mais sobre a situação precária que vivem os motoboys na Grande São Paulo e a crescente alarmante de casos de diabetes nos jovens que vem preocupando neste ano. Além disso, nesse programa você ainda ficará inteirado sobre as atualizações e entendimentos sobre as eleições para o Conselho Tutelar e uma reportagem que explica as medidas tomadas pelos bares de São Paulo para garantir a segurança das mulheres. Tudo isso aqui no ESPM no ar. E não esqueça de ficar ligado nas nossas redes sociais para interagir conosco e deixar sua opinião sobre os principais assuntos do dia. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com o trânsito da cidade. Agora são 12h15 e tem gente que não passa nem da segunda marcha do trânsito. O repórter Gabriel Marcondes está no viaduto Tutóia, na zona sul de São Paulo, acompanhando o trânsito da região. Bom dia, Thiago. Bom dia, Isa. Bom dia, o pessoal que nos acompanha. Como vocês disseram, eu estou aqui no viaduto Tutóia, na altura da Avenida 23 de Maio. E, como vocês podem ver aqui no fundo, e o trânsito por aqui já está complicado. O motorista que segue sentido zona norte de São Paulo, ele enfrenta lentidão, muito por conta do excesso de veículos, na altura aqui do viaduto Tutóia mesmo. Mas para quem está seguindo para o aeroporto de Congonhas, pode ficar despreocupado, porque o veículo que segue nesse sentido não enfrenta congestionamento, apesar das obras no túnel Tom Jobim, que vem sendo um problema nessa semana, nesses últimos tempos da cidade de São Paulo. Eu volto com vocês aí do estúdio. Vamos agora com a Giovana, que vai trazer informações sobre o clima da Grande São Paulo, aqui pra gente. Se precisa de guarda-chuva, casaco ou regata. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Isabela. Bom, esse tempo confuso de São Paulo tem trazido bastante, tem alarmado bastante as pessoas. Hoje, por exemplo, o clima ficou entre 14 e 18 graus. Mas ontem, por exemplo, o tempo ficou entre 20 e 31 graus. Amanhã, o clima cai mais ainda, com amplitude entre 14 e 18. Além disso, também tem bastante chance de chuva. A boa notícia é que no final de semana as temperaturas sobem um pouco, chegando a 32 graus, mas com chance de chuva no final da tarde. Essa variação de tempo assim muito alta pode causar alguns prejuízos à saúde. Sendo assim, a gente precisa tomar bastante água e pingar soro no nariz nos dias mais secos. Só que a umidade do ar vem subindo bastante e o clima também vai ficando cada vez mais quente, como é típico da primavera. Entretanto, também é típico nesse período do ano que a amplitude do tempo fique muito alta. Em alguns dias desse mês, a gente vai ter uma amplitude de 12 graus até. Muito obrigada. E para quem anda de moto, a Secretaria Nacional do Trânsito autoriza a criação de faixas só para motos em mais de 10 avenidas aqui na cidade de São Paulo. Os novos trechos incluem as avenidas Sumaré, Brigadeiro Faria Lima, Miguel Yunes e Jaco Pêssego. O projeto é uma das apostas para reduzir o número de mortes de motociclistas. Já foram realizados 14,5 km da faixa azul e o objetivo é atingir a marca de 200 km. Os entregadores de aplicativo, conhecidos como motoboys, enfrentam uma série de desafios nas ruas, desde acidentes até assaltos e ofensas. Os motoristas agora exigem melhores condições de trabalho e salários justos. Você vai lá, faz essa entrega e de lá você pode ir embora. Nisso, eu indo no cruzamento, veio um rapaz, ele estava alcoolizado. Só lembro só da pancada, assim, mais nada. 3 meses em coma, hoje eu estou aqui dando essa entrevista. Algo divino, né? Marcos Cardoso Alves é motoboy há mais de 20 anos. Em 1998, ele sofreu um acidente grave. Ele não é o único. Segundo o Infociga, desde 2016, São Paulo tem o maior número de vítimas no trânsito. Desde o ano passado, teve um aumento de quase 19%. E os que lideram são os motociclistas. Formado em Economia e doutor pela USP em Geografia Humana,
Luiz Carlos Berti acredita que existe uma competição acirrada no mercado, que precariza as condições trabalhistas dos entregadores. O momento que a gente está vivendo é um ambiente altamente competitivo, onde todo mundo quer se destacar, e para isso você precisa se diferenciar. Uma das coisas é nível de serviço. E aí, se acontece alguma coisa, esse cara sofre um acidente, ele amputa uma perna, ele tem que ficar 3 meses hospitalizado, a moto detona, e aí? Ele tem seguro de moto? Não. Ele vai ser atendido pelo SUS, e aí? O que vai acabar acontecendo? Mais de 1,5 milhão de trabalhadores estão nas ruas todos os dias, ganhando apenas R$40 por dia. Isso é 40% menos do que os demais trabalhadores do nosso país. Para garantir a luta pelos direitos, o Sindimoto SP, o Sindicato dos Motoristas, Motociclistas e Entregadores, defende a categoria desde 1991. Uma das grandes lutas é o seguro de vida. Já aconteceu o caso aqui, no ano de 2021, foram mais ou menos 6 motoboys mutilados. Aí a família, por não ter informação, recorre ao sindicato. O sindicato fez o seu papel, que foi o quê? Ir para cima da empresa, cobrar esse lado social, essa responsabilidade social deles. E aí, estranhamente, a empresa pega o trabalhador e resolve lá do jeito deles, entendeu? Resolve com o trabalhador do jeito deles. Mas, enfim, resolve, né? E aí, quanto vale uma perna de um trabalhador? De acordo com o levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a maior parte deles são homens, pretos ou pardos e com menos de 50 anos. Quase metade trabalha mais de 10 horas por dia. Por isso, eles exigem melhores condições de trabalho, como horas reduzidas, salário fixo e direitos. Em São Paulo, por dia, são 3 milhões de entregas e 200 mil motoboys pelas ruas, como o Marcos, que você viu no começo dessa matéria. Que a vida vale mais do que uma corrida, mais do que um lanche, do que uma roupa de um tênis. A melhor coisa é você voltar para casa e poder abraçar sua família. Essa é a melhor coisa que tem. A melhor entrega é você voltar para casa. Moradores da Vila Leopoldina decidiram contratar uma empresa de segurança particular para monitorar o bairro. Eles têm reclamado do número de assaltos, que aumentaram 30% nos últimos meses. O serviço de vigilância vai percorrer um perímetro maior que o comum e agora vai alcançar as quadras de todos os condomínios associados da entidade. No dia 1º de outubro, os eleitores foram às urnas para eleger os conselheiros tutelares. Mas pouca gente entende como funciona para se tornar conselheiro. Zelar pelos direitos das crianças e adolescentes é missão do Conselho Tutelar. Ele surge com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1988 e atende quem está em situação de risco. Pela lei, toda cidade precisa ter um Conselho Tutelar. Os pré-requisitos para ser conselheiro são ter mais de 21 anos, ensino médio completo e obter no mínimo 60% de pontuação em uma prova sobre a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os conselheiros são eleitos por voto popular a cada 4 anos. São mais de 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares. Eles agem em conjunto com varas da criança e juventude, promotorias e defensorias, e a polícia, sendo o primeiro passo para um sistema de proteção de crianças e adolescentes. Os 260 candidatos foram eleitos no último dia 1º de outubro e passarão a exercer seu cargo a partir de 10 de janeiro. A diabetes, doença tradicionalmente associada a pessoas mais velhas, vem crescendo entre os mais jovens. O repórter Pietro Secato está na UBS Santa Cruz, na Zona Sul de São Paulo, explica o porquê dessa situação. Bom, o que acontece é que nos últimos anos houve um aumento do número de casos entre adolescentes e jovens adultos com diabetes tipo 2. Esse aumento ele foi de 56%, e as principais causas são a obesidade e o sedentarismo, além de uma predisposição de um histórico familiar genético. A diabetes é uma deficiência na produção de insulina, um hormônio que controla o açúcar no sangue. E o tipo 2, esse que está afetando grande parte dos jovens, ele ocorre pela resistência do corpo à ação da insulina. E esse crescimento ele preocupa, porque nos jovens a doença ela evolui de forma mais rápida e muito mais agressiva. Eu conversei aqui com a equipe da UBS e eles confirmaram essa percepção de que, de fato, tem aumentado os casos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pietro.
Um projeto de lei que obriga bares e restaurantes a prestarem ajuda a mulheres vítimas de assédio está em vigor desde fevereiro. Nossa equipe visitou alguns bares de São Paulo para conferir como os estabelecimentos se adaptaram às medidas. Por aqui, a noite é uma criança, mas o que será que acontece quando a diversão vira desconforto? Essa é uma realidade comum para muitas mulheres ao sair de casa e curtir a noitada paulistana. A Lei número 17.635, que é obrigatória desde agosto, exige que bares, restaurantes e casas noturnas prestem auxílio às mulheres em caso de assédio ou violência. Essa realidade mudou a rotina de quem trabalha na noite. É o caso desta gerente de um bar na Vila Mariana. Primeiramente, a gente tenta acolher a pessoa, né? Se ela se sinta abusada ou que a pessoa esteja incomodando ela, né? Segundo passo, a gente pede para o segurança orientar a pessoa que estiver causando qualquer tipo de abuso, falando ou gestos ou olhando demais. Se a gente vê que vai persistir, a gente pode chamar a viatura, a polícia e dirigir a pessoa ao DP para que tome as providências necessárias. Pela lei, o bar ou restaurante deve ter uma placa no banheiro com as instruções de ajuda. Depois, prestar atendimento, acompanhar até o carro e chamar a polícia são algumas das medidas que os locais devem seguir. Outra obrigatoriedade é fazer um curso de formação. Daniel Zwipp é dono de um bar também na Vila Mariana e já está no 3º módulo. Antes mesmo da 17635, a gente já tinha outras leis assim que falam sobre o tema. A gente já tinha tentado fazer alguma coisa colocando cartazes nos banheiros femininos. Com a 17635, com esse curso agora que eu fiz, eu vi que faz todo sentido ter esse, só que daí agora o informativo é um pouco diferente, o cartaz é um pouco diferente, tem outro modelo. Então a gente colocou nos 2 banheiros femininos e um na entrada também. Ainda assim, gerentes e donos enfrentam problemas em relação à comunicação com a Secretaria da Mulher. Em questão aos cursos em si, eu acho que está um pouco dificultoso assim, a comunicação entre a Secretaria com nós, comerciantes. Porque, por exemplo, o curso foi disponibilizado agora no começo de agosto e todos nós aqui do time nos inscrevemos para fazer o curso, porém só eu recebi o link de acesso, só recebi o usuário de acesso. Agora vamos dedicar um momento especial para interagir com vocês em tempo real. Estamos de olho nos comentários que vocês estão postando nas nossas redes sociais e vamos ler alguns deles com opiniões sobre as notícias que estamos trazendo. Bom, a gente tem aqui o comentário da Priscila Munueira, que deixou claro: meu Deus, e isso dos motocas, como que vai ficar? Realmente é uma situação muito difícil, né? Como foram passados os dados, a proporção salarial dos motoristas de aplicativos, né? Os motoboys, é muito complicada. Realmente é um salário que precisa ser revisto ali, principalmente para melhorar as condições de trabalho. Sim, faz total sentido, né? Eles buscarem sindicatos, atrás de outras formas de, contornar situações perigosas que eles enfrentam no dia a dia. Com certeza, por encararem também as situações que não dependem só do trabalho deles, né? Como as ofensas que você citou antes da pergunta. E, bom, também o Sérgio Ortiz está falando aqui com a gente. Nossa, mas e essa ajuda aos bares? Realmente é um projeto super interessante, já é obrigatório aqui nos bares de São Paulo você ter essa ajuda para as mulheres, né? Porque é um problema muito sério. Não, com certeza. É uma das situações mais difíceis que a mulher vive no dia de hoje, né? Às vezes para sair para a noite, para se divertir, é uma complicação. E é muito importante que esses bares tomem as medidas para prevenir que elas consigam ter uma noite boa, uma noite tranquila, sem passar por situações inconvenientes como, infelizmente, acontecem nos dias de hoje. Bom, continue enviando seus comentários e opiniões, que daqui a pouco voltamos com mais.